Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje, torcedores, calma. Bom galera, o Cruzeiro perdeu a sua invencibilidade em casa, perdeu a liderança para o Flamengo e durante a semana também teve um empate com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, e isso reacendeu o debate aí na torcida sobre o que o Cruzeiro vai brigar no campeonato, a necessidade de reforços, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Mas antes de eu começar, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo de Cruzeiro todos os dias, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, esse vídeo aqui eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o momento do Cruzeiro, eu vou comentar sobre a necessidade de reforços, mas eu gostaria de trazer um papo mais ponderado aqui com o torcedor. Bom, lá no dia 1º de junho, lá, o Jardim já deixou claro que o objetivo do Cruzeiro era a Libertadores, tá? Claro, é lógico que com o Cruzeiro na liderança é normal que o torcedor crie expectativa, e isso não está errado. O torcedor ele não tem que adotar um discurso mais ponderado, igual os jogadores, igual o treinador, porém, o torcedor tem que ter em mente que as expectativas que ele cria é responsabilidade do torcedor. Ele não pode ficar bravo que o time não correspondeu às expectativas que só ele tinha, porque a diretoria, a comissão técnica está indo para um caminho diferente, e muitos de vocês podem falar, mas isso é pensar pequeno. Eu discordo completamente disso, tá? Bom, eu vou começar a construir a minha linha de raciocínio aqui com uma frase que eu acho que ilustra muito bem isso. Todo torcedor quer ter o que o Palmeiras e o que o Flamengo tiveram, mas não quer passar pelo processo que eles passaram. Bom, a gente está falando do Flamengo, que começou a se reestruturar financeiramente lá em 2012. Né? Já o Palmeiras, um pouco depois ali, 2016, com a injeção de dinheiro ali do Paulo Nobre, que depois vem a Crefisa continua fazendo investimentos ali, reinvestindo o dinheiro que eles ganham e também o valor que eles ganhavam de patrocínio, que era um pouco fora da curva ali, mas isso é papo para outro dia. A grande questão é que na grande linha do tempo desses times, o Cruzeiro está lá no começo, não está no final, que é agora que eles estão colhendo os frutos aí, né? A gente tem visto o Flamengo fazendo grandes investimentos no time, o Palmeiras também, mas isso não quer dizer que o Cruzeiro não possa fazer o mesmo. A questão é que o Cruzeiro não deve fazer. O Pedrinho tem dinheiro para isso, mas não é responsável financeiramente porque é um crescimento artificial. O Cruzeiro precisa crescer as receitas, né? Lógico que o Pedrinho vai ter que dar um empurrãozinho ali, colocar um dinheirinho a mais, mas não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, no rival, quando eles aumentaram muito a sua folha de pagamento, né, para poder ser campeão. Eles foram campeões, só que aquilo ali só era sustentável se eles ganhassem pelo menos um título por ano para poder compensar a folha de pagamento, e não foi o que aconteceu, né? Mas o Pedrinho, ele pode colocar dinheiro sim, mas até quando o Pedrinho vai ter que ficar colocando dinheiro no Cruzeiro para o time se manter competitivo? A conta não fecha, isso não é sustentável. Bom, existe uma maneira de fazer isso, né, que é você fazer investimentos em jovens jogadores, que é o que o Cruzeiro recalculou a rota para fazer agora, vender daqui a um tempo e reinvestir esse dinheiro no time. Então o time começa a se financiar e o Pedrinho ali por fora pagando as dívidas. Só nesse ano, pelo que a gente sabe ali, o Pedrinho vai aportar mais de 300 milhões de reais só para pagar a dívida. 300 milhões de reais é um dinheiro que poderia estar entrando no Cruzeiro como investimento para compra de jogadores, mas que infelizmente a gente está vendo esse dinheiro ir por água abaixo aí para pagamento de dívida, que no futuro a gente vai se beneficiar disso. Escuta o que eu estou te falando. Apenas 3 clubes no Brasil, dos grandes hoje, são organizados financeiramente: o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dívida grande, mas ela está toda parceladinha, pagando em dia bonitinho. O Botafogo também pode entrar nessa lista. E aí a gente vê clubes como Grêmio, Inter, São Paulo, cada vez mais aumentando a sua dívida, se enfiando num buraco sem fim, o próprio Corinthians também. Então, assim, quanto mais cedo o Cruzeiro se organizar, mais cedo, aliás, lá na frente ele vai se pôr como um dos 3 principais times do Brasil ali no que diz respeito a investimento. E aí, galera, tá voltando aqui hoje para a nossa realidade aqui do futebol do Campeonato Brasileiro,
de 2025, eu queria colocar na tela aqui o motivo de por que eu acho que o Cruzeiro não vai brigar pelo título. Ele pode até brigar, pode acontecer do Cruzeiro trazer 3 jogadores ali na janela, eles encaixarem, o calendário pesar para o Flamengo ir para o Palmeiras e o Cruzeiro conseguir ser campeão. Mas eu acho que a nossa grande oportunidade ela está de fato na Copa do Brasil, que é um torneio que esses 2 clubes podem acabar deixando de lado para disputar o brasileiro e jogar a Copa do Brasil ali em determinado momento, dividindo a atenção com o Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos pegar de exemplo aqui, desde a volta, né, o Flamengo jogou 4 jogos, né? Perdeu para o Santos e aí começa uma sequência de vitórias, né? Repare aqui que nesse jogo contra o Fluminense, eles tiram ali do banco o Pedro, né? O Pedro entra aqui aos 73 no lugar do Arrascaeta e aos 85 ele faz o gol. Agora, nesse jogo contra o Bragantino, que foi uma vitória de virada, repare aqui, né? Que o Wallace, o Wallace dá o passe para o Wesley fazer o gol e o Wallace é um dos jogadores que sai do banco aqui aos 62 minutos, no lugar do Luiz Araújo. Outro jogo que foi contra o Atlético, né? A gente vê que o Luiz Araújo entra no lugar do Gonzalo Plata e dá assistência para o Léo Ortiz. O que eu quero dizer com isso, né, em relação ao Flamengo? Eles têm condições de tirar jogadores do banco que resolvem o jogo e o Cruzeiro não tem. A gente se viu, por exemplo, no jogo contra o Corinthians e no jogo contra o Juventude, especificamente, o Cruzeiro precisava de jogadores de lado de campo e não tinha, né? E quando precisou poupar contra o Juventude, ali o Christian, que seria o nosso melhor jogador de lado de campo hoje, o nível caiu muito, o Marquinhos não conseguiu manter a qualidade ali, o Cruzeiro ficou um pouco inofensivo, né? Então, assim, o Luiz Araújo, que é um exemplo que eu dei, que era titular e foi para o banco, ele é um cara que transita ali entre o time titular e o reserva, e uma vez ele saiu e deu lugar a um cara que resolveu o jogo, e nesse agora ele entra no lugar de um outro jogador para dar assistência do gol da vitória. Então, assim, galera, o Flamengo hoje trabalha com 2, 3 times ali para poder disputar todas as competições, e o Cruzeiro não teria 2 times hoje, né, para fazer o que o Flamengo faz. Então, mesmo quando o Flamengo jogar mal, ele vai ganhar jogos. Ele vai tropeçar, mas eu acredito que o Cruzeiro vai tropeçar mais. E o mesmo vale para o Palmeiras. Eu só acho que o Flamengo tem mais jogadores, mais volume de jogadores ali. Então, essa disputa fica um pouco complicada para a gente. Pode acontecer? Pode. Igual eu falei, é um alinhamento divino ali, os jogadores vão dar tudo certo, o Cruzeiro tem menos competições, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade hoje. O Cruzeiro tá. Se vocês não quiserem pegar de tanto tempo assim, peguem dos últimos 4 anos, o tanto que esse time do Flamengo foi ganhando corpo ao longo dos anos para chegar hoje e se colocar como postulante ao título, né? Lembrando que o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020. Então, são 5 anos aí que o Flamengo não ganha um campeonato de pontos corridos, porque você precisa de mais. Como eles disputam várias competições, eles precisam de mais elenco para dar conta de todas. E é o que eles vêm fazendo ao longo dos anos, até chegar a esse ano, que infelizmente eles estão um pouco a mais aí. Muito provavelmente eu acho que eles serão campeão brasileiros. Não descarto o Cruzeiro, mas eu acho que a gente fica ali como terceira força ali, meio que tipo assim, se vocês vacilarem, a gente pode chegar, mas aí vai depender até mesmo de até quando o Cruzeiro vai avançar na Copa do Brasil. O torcedor precisa ficar chateado com isso? Não. A gente está falando de um campeonato que pode nos levar de volta a Libertadores já na fase de grupos, que já seria uma grande conquista para o Cruzeiro depois de ficar 3 anos aí na Série B. É o grande objetivo, tem que ser, até porque aumentando o nível de competição para o ano que vem, automaticamente o Pedrinho vai aumentar o nível de investimento. Então é primordial que o Cruzeiro esteja na Libertadores para que o Pedrinho faça mais investimentos, porque a receita vai aumentar também. A participação na Libertadores, a classificação, bilheteria, tudo isso vai fazer aumentar as receitas, as sócios e tudo mais, e o Pedrinho vai trazer, por consequência, mais investimentos. Eu acho que a gente tem que analisar o Campeonato Brasileiro também, não só por um recorte ali de 2, 3 jogos, a gente está falando de uma sequência de 16 jogos que o Cruzeiro estava invicto aí, né, contando Copa do Brasil e Sul-Americana, mas muito forte no Brasileiro. Foi só a primeira derrota em casa do Cruzeiro,
primeiro turno muito forte, não tem nada descartado ainda, inclusive agora esse jogo contra o Botafogo pode significar muito, né? Se o Cruzeiro conquista esses pontos ali fora de casa, meio que compensa o resultado, né? O Cruzeiro que pode chegar aí até 39 pontos no primeiro turno, se vencer os próximos 2 jogos, o que colocaria o Cruzeiro 1 ponto atrás da campanha de 2013, que foi campeão, e 4 pontos atrás da campanha de 2014, quando também foi campeão. Então a gente vê que está muito perto ali, né, das campanhas que chegam a título e também as campanhas que vão para a Libertadores. Galera, em resumo é isso, tenham calma, vamos esperar aí os reforços chegarem, porque eles vão chegar, e aí a gente consegue ter uma dimensão maior de para onde o Cruzeiro vai nessa temporada, beleza? Um abraço e até a próxima.